Olá, pessoal. Então, vamos continuar os comentários das nossas questões de modelo keynesiano. Vamos para a questão de número 3. Vamos lá para a lousa. Então, questão 3 aí de auditor substituto de conselheiro. Uma economia apresenta a seguinte função consumo em relação à sua renda disponível. C é igual a 120 mais 0,8 vezes renda disponível. Aí o investimento ele é totalmente autônomo, né? 250. O gasto do governo é 420. A tributação ela é totalmente autônoma também, 450. As exportações são 190 e as importações valem 170. Também são totalmente autônomas. Aí ele fala o seguinte, se a renda de pleno emprego dessa economia for 2.400, ou seja, a renda de pleno emprego é a renda em que todos os agentes estão empregados, ou seja, a economia está trabalhando com a sua produção máxima, né? Se a renda de pleno emprego dessa economia for igual a 2.400, ela apresentará um hiato. O que é um hiato? O hiato é a diferença entre a demanda agregada e a renda de pleno emprego, tá? Isso é o hiato. Vamos ver qual é a renda real, a renda corrente, a renda dessa economia, né? A gente tem que Y é igual a C mais I mais G mais X menos M, né? Então, Y é igual. C vale o quê? 120 mais 0,8 Y menos T. Quanto vale T? 450, né? Mais investimento, 250, mais gasto do governo, 420, mais exportação, que vale 190, menos importação, que vale 170. Então, a gente tem uma equação com uma variável que é o Y. Fazendo as contas aí, você vai encontrar 0,2y é igual a 450. Então, y é igual a 2.250. Então, o que é o hiato? É a diferença entre a demanda agregada, né? A demanda agregada dessa economia vale 2.250. É a diferença entre a demanda agregada e a renda de pleno emprego. Aí, ou seja, então a gente já sabe que o hiato é quanto? É 150. Só por aí você já fica entre as alternativas A e C. Você sabe que o hiato é 150. O hiato ele vai ser inflacionário. Nós temos um hiato inflacionário quando a demanda agregada é maior que a produção de pleno emprego. E nós temos um hiato deflacionário quando nós temos a situação contrária, quando a demanda agregada é menor que a produção de pleno emprego. Qual o raciocínio? Se os agentes econômicos estão consumindo mais do que a economia produz no pleno emprego, ou seja, os agentes querem consumir mais, né? E o consumo dos agentes está representado aonde? Na demanda agregada. Eles estão consumindo mais do que a economia consegue produzir. Então, a tendência é que isso puxe os preços para cima, né? Então, a gente tem um hiato inflacionário. Isso causa inflação, né? E quando a gente tem o contrário, as empresas, elas produzem mais do que os agentes querem consumir, ou seja, a produção de pleno emprego é maior que a demanda agregada, a tendência nesse caso é que o quê? Sobrem produtos, né? E isso faça com que os produtos caiam de preço. Então, a gente tem um hiato deflacionário. Aqui no caso dessa questão, ó, a economia produz no valor de 2.400 e os agentes econômicos eles demandam quanto? 2.250. Então, está sendo produzido mais do que os agentes demandam. Então, nesse caso, a gente tem um hiato deflacionário. Tá?
um hiato deflacionário. Então, a resposta dessa questão é letra A, tá? Hiato deflacionário no valor de 150, tá legal? Então, vamos lá para a questão número 4. Questão 4, letra A. O papel de acordo com a teoria keynesiana, o papel da moeda é apenas o de facilitar as transações e servir de reserva para situações de emergência dos agentes econômicos. Tá errado, tá, pessoal? A moeda ela tem 3 funções. Ela tem a função transação, ela tem a função precaução ou reserva. Tá? Essas funções aqui são as principais. O que é a função transação? A moeda ela serve para os agentes realizarem suas transações econômicas. O que é a função precaução ou reserva? É a moeda servindo para que os agentes guardem a sua riqueza, né? Para que eles guardem a moeda como forma de preservar a sua riqueza, servir de reserva para situações de emergência, né? Só que essas duas funções aqui são as funções ressaltadas pelos clássicos. A gente pode dizer assim, tá? O Keynes, quando ele inventou toda a teoria dele, que vocês têm que estudar para a prova, ele ressaltou uma terceira função, que é a função especulação. Ele disse que os agentes demandam moeda também para especular. Tá? Keynes. Então, a moeda ela é demandada por 3 motivos. Motivo transação, motivo precaução, tá? Que são os motivos ressaltados pelos clássicos e também por Keynes. O Keynes não rejeitou isso, tá? A teoria dele também diz que a moeda é demandada para transação e para precaução, só que o Keynes acrescentou um terceiro motivo, que é o motivo especulação. O que é isso? É os agentes demandando moeda para comprar títulos, tá, no mercado de ações ou títulos que rendem juros. Tá? Por exemplo, quando você investe seu dinheiro num fundo de renda fixa, ou investe seu dinheiro numa ação na Bolsa de Valores, tá? Você está demandando moeda para especular, para comprar títulos no mercado financeiro. Então, Keynes disse que a moeda também tinha essa função especulação. Tá? Então, a letra A está errado pelo uso da palavra apenas. A letra A diz assim, o papel da moeda é apenas o de facilitar a transação e de servir de reserva para situações de emergência dos agentes econômicos. Então, faltou dizer que tem um motivo especulação também, servir para especular. Tá? Letra B. A renda dos agentes econômicos é integralmente destinada ao consumo. Não, de acordo com Keynes, né, a renda dos agentes ela é destinada ao consumo ou à poupança. Tanto é, lembra que eu falei lá, ó, a gente tem propensão marginal a consumir mais propensão marginal a poupar igual a 1, ou seja, os agentes destinam o acréscimo de renda deles ou ao consumo ou à poupança, tá certo? Então a letra B está errada. Letra C. O desemprego da economia surge devido à rigidez dos salários reais. Essa aí está errada pelo seguinte, o desemprego da economia, segundo Keynes, surge devido à rigidez dos salários nominais. Vamos entender a diferença de salário real e salário nominal. Salário nominal é o que você ganha. Por exemplo, vamos supor que você passou no concurso de auditor da Receita e ganhe, colocar aqui, por exemplo, janeiro de 2013,
você ganha um salário de 13.900, que é o valor bruto da remuneração com o auxílio alimentação, tá? Esse é o seu salário nominal em janeiro de 2013. Vamos supor que em janeiro de 2014 você não teve aumento, ou seja, seu salário continuou a ser 13.900. Só que olha só, de janeiro de 2013 a janeiro de 2014, você concorda comigo que não deve ter havido inflação nesse período? Com certeza houve inflação, né? A inflação ela vai diminuir o seu poder aquisitivo. Então, em janeiro de 2013, com esse salário aqui, você compra uma determinada quantidade de produtos. Já em janeiro de 2014, com esse mesmo salário, você não consegue comprar a mesma quantidade de produtos. Você compra uma quantidade de produtos menor. Então, a gente utiliza, quando a gente quer relacionar variáveis econômicas em diferentes períodos de tempo, né, a gente utiliza variáveis reais. Para isso, a gente desconta o índice de preços. Então, por exemplo, em janeiro de 2014, a gente diz que o salário real é W sobre P. Então, a gente pega W, divide pelo índice de preços, tá? E acha o salário real. Por exemplo, se de janeiro de 2013 para janeiro de 2014 a gente teve uma inflação de 39%, isso significa que o índice de preços foi quanto? 1,39. Então, o salário real em janeiro de 2014, quanto vai ser? W sobre P. 13.900 sobre 1,39. Então, em janeiro de 2014, o salário desse camarada passa a ser R$10.000. Então, olha só, em janeiro de 2013, o salário era 13.900. Em janeiro de 2014, como o índice de preços foi 1,39, então o salário real dele passa a ser R$10.000. Então, ó, observem que quando a gente relaciona variáveis em diferentes períodos de tempo, a variável real é a melhor maneira de relacionar, tá? Então, observe que houve uma queda de poder aquisitivo, né? Em decorrência do quê? Da inflação. O salário nominal manteve igual, 13.900, mas como houve inflação, houve uma queda do salário real. O Keynes, ele dizia o seguinte, que esse salário nominal aqui era rígido. E era a rigidez desse salário nominal que provocava o desemprego. Deixa eu explicar isso aqui um pouco melhor, que é um pouco mais complicado de entender isso. Os clássicos, que eram aqueles economistas, era a teoria econômica vigente antes da teoria econômica de Keynes, né, eles diziam o seguinte, que a economia ela se equilibrava no pleno emprego. Só que um pressuposto para a economia se equilibrar no pleno emprego, com todo mundo empregado, era a variabilidade, a flexibilidade dos salários nominais. Como é que a economia funcionava para os clássicos? Vamos supor que houvesse desemprego na economia, tivesse muitos trabalhadores desempregados. O que os clássicos acreditavam que acontecia? Os clássicos falavam o seguinte, ó, se tem muita gente desempregado, então é natural que os patrões eles queiram pagar salários menores, porque eles vão chegar para os seus empregados e vão falar, ó, tá cheio de desempregado na rua, eu vou baixar o seu salário, se você não quiser, beleza, eu te demito e contrato outro trabalhador. Como tem gente sobrando na rua, tem gente desempregada, eu vou baixar o salário. Só que quando o patrão baixa o salário, o que acontece? O seu custo cai e ocorre que ele pode contratar mais trabalhadores. Então, funcionava assim. Se tem desemprego, o salário cai, o salário nominal. Se o salário nominal cai, os patrões, eles naturalmente sobra mais dinheiro para os patrões contratarem mais.
Contratando mais, a economia volta naturalmente ao pleno emprego. Então, observe que para esse equilíbrio automático da economia acontecer, é fundamental que ocorra o quê? Uma flexibilidade dos salários nominais, que é quando tem desemprego na economia, quando há desemprego, ocorrer o quê? Uma redução de salários para que os patrões possam contratar mais. Contratando mais, a economia volta para o pleno emprego. Tá? Então, o pressuposto da economia clássica para que ocorra o pleno emprego, ele depende da flexibilidade dos salários nominais. Só que o Keynes ele dizia o seguinte: os salários nominais eles não são flexíveis, eles são rígidos. E a rigidez desses salários nominais é que acaba provocando desemprego. O Keynes falava o seguinte: por que o salário nominal é rígido? É rígido porque a gente tem uma série de coisas que impedem que os salários caiam e a economia volte para o pleno emprego. Que fatores são esses que impedem a queda dos salários nominais? Por exemplo, legislação. Por exemplo, a Constituição brasileira, por exemplo, diz que o salário do funcionário público não pode cair, do servidor público não pode cair. Tem a legislação do salário mínimo, por exemplo. Se o cara já ganha o salário mínimo, mesmo havendo desemprego na economia, o salário não pode cair mais. Outro fator que pode impedir a queda do salário nominal, os sindicatos podem pressionar os patrões para que não haja a queda do salário mínimo. Tá? Então são vários fatores que para o Keynes impediam a flexibilidade dos salários nominais. Então para Keynes, a rigidez dos salários nominais, tá? Ela provocava o desemprego. Então essa assertiva aí, que é a assertiva C, ela está errada porque ela utilizou indevidamente o termo salários reais. O Keynes dizia que os salários nominais eram rígidos. Tá legal? Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua com os comentários da questão 4. Até lá.